Bom dia, mais um estudo do Vem e Segue-me nesse dia 15 de julho. Hoje eu vou compartilhar Atos capítulo 10, do versículo 13 ao versículo 15. Aqui nós poderemos ver que a Igreja de Jesus Cristo, antigamente, ela era guiada por meio de revelação, quebrando ali tradições e costumes antigos, tal como é hoje em dia também. Hoje em dia nós temos a pregação do evangelho para todas as pessoas, mas na época de Cristo era só para os judeus, né? Então era ali o povo do convênio só que recebia a palavra de Deus. Porém, Pedro ele teve uma visão. Ele viu descendo do céu um lençol com um vaso e nesse vaso tinha vários animais ali que ele pôde ver nessa visão. E aí ele ouviu uma voz, que é no versículo 13, dizendo assim: E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma imunda, né? Por que ele disse que aqueles animais que ele estava vendo eram imundos, né? Porque estava na tradição deles, na lei, na palavra de sabedoria, alguns tipos de animais que eles não podiam comer, como o porco, o coelho, o lebre. Então, ele viu esses animais, né? E quando a voz falou mata e come, ele falou que era uma coisa imunda, né? Mas a mesma voz disse para ele aqui no versículo 15. E a segunda vez lhe dizia a voz: Não faça tu comum o que Deus purificou. Ou seja, o que Deus purificou não pode ser imundo. A princípio, né, essa visão aconteceu 3 vezes. A princípio, Pedro não conseguiu entender o que aquilo significava. Aqui no versículo 17 diz que ele não entendeu, né? Mas essa visão simbolizava que o evangelho deveria ser pregado aos que não eram da casa de Israel, né? Às pessoas gentias, que as quais os judeus consideravam imundo, né? Que não eram dignos de ter a palavra. Então, sempre eles falavam, nós somos o povo de Abraão, né? Então, o povo do convênio. Mas o Senhor mandou espalhar esse evangelho. E Pedro, ele se mostrou resistente, né, a fazer isso. Mas depois ele compreendeu. Nós podemos ver aqui no capítulo 10, capítulo 11 e também no capítulo 15, né? Como as outras pessoas, né? Os outros discípulos, eles tiveram resistência assim para empregar o evangelho às outras pessoas, né? Que não eram da casa de Israel. Aqui no 11, versículo 17, Pedro, ele falou sobre isso, né? Que ele não podia deixar de seguir o que Deus estava falando, ó. Portanto, se Deus deu o mesmo dom que a nós, quanto havemos crido em Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Por que Pedro não iria pregar o evangelho às outras pessoas se Deus ordenou, né? Então ele não podia ir contra o que Deus estava falando. Então aqui mostra que realmente a igreja de Jesus Cristo era guiada por meio de revelação, tá bom? Quebrando tradições e costumes. Então, por meio da palavra do Senhor, até em Amós 3,7 fala, né, que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então é por meio de revelação que a igreja de Jesus Cristo é guiada, tá bom? Isso quebrando costumes, velhos hábitos, tradições. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.